pessoal, hoje nós vamos falar sobre o DNA. DNA é uma sigla. É uma sigla que vem da língua inglesa, mas se fosse na nossa língua portuguesa seria ADN. E significa ácido desoxirribonucleico. O ácido desoxirribonucleico, ele, como o próprio nome diz, é um ácido nucleico. Ácido nucleico, lembrando da célula eucariótica, aquela célula que tem uma membrana nuclear, ele é o ácido que está restrito ao núcleo, principalmente se ele for o DNA. Ele fica restrito ao núcleo. Ele não sai dessa região da célula, que é a região nuclear. Existe um outro ácido nucleico que ele é um pouquinho mais instável. É o RNA. O RNA também é uma sigla da língua inglesa. Se fosse na nossa língua, ele seria chamado de ARN. Então, o ARN é o ácido ribonucleico. O ácido ribonucleico, ele tem a característica de transpor a membrana nuclear. Não confundir membrana nuclear com membrana plasmática. Tá? A membrana nuclear é aquela que é exclusiva da célula eucariótica. Então, a gente olha sobre DNA, mas é inevitável falar sobre o outro ácido nucleico, que é o RNA. Por que, Ângelo? Por que você tem que falar dos dois ácidos nucleicos? Porque existem as moléculas. Né? As moléculas existem as purinas e as pirimidinas. E quais são as purinas? As purinas são as adeninas e as guaninas. E as pirimidinas são em DNA a timina e a citosina. E em RNA, uracila e citosina. E aí você tem as purinas que se ligam quimicamente com as pirimidinas. A adenina em DNA sempre vai ligar-se quimicamente à timina. Já no RNA, a adenina, ela sempre vai ligar-se quimicamente à uracila. E essa é uma ligação química dupla. Já tanto em RNA quanto em DNA, as citocinas sempre vão ligar-se quimicamente às guaninas. E nesse caso é uma ligação tripla. E dessa ligação entre purinas e pirimidinas vai se formando aí as pontes de bases nitrogenadas entre cada fita paralela do ácido nucleico, que é o DNA. O DNA ele é uma dupla hélice em espiral, né, composto por duas fitas e ligadas por bases nitrogenadas. E já que a gente está falando de molécula, quais são os átomos que compõem o DNA? Os átomos que compõem o DNA são o carbono, o fósforo, o nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio. Esses 5 átomos compõem o DNA. Então, toda o nosso código genético tem 5 átomos básicos. Né?
Então, o rearranjo dessas moléculas vai formando aí o gene. E com relação ao DNA, o que a gente sabe é que existem os introns e os exons. Os introns é a parte codificada do DNA, é aquela parte que vai ser transcrita em RNA e depois traduzida em proteínas. E é por isso que a gente chama de gene, porque ele vai gerar uma característica lá no fenótipo desse indivíduo. A parte exon é uma parte que não é codificada do DNA. Ela não tem ligação de A com T nem de C com G. Só tem as duas fitas em espirais. E ela não codifica nada. Essa parte do DNA, que na verdade é a maior parte do DNA na célula, há um tempinho atrás era chamado DNA lixo. Hoje sabe-se que ela tem a sua importância. Na verdade, nós da biologia, né, quando a gente estuda meio ambiente, a gente sabe que até o lixo ele pode ser reciclável, até o lixo ele tem a sua importância para a economia, ele tem a sua importância para a sociedade. Mas com relação à biologia molecular, o que era chamado antes de DNA lixo, se dizia nessa época que era para jogar no lixo, que não servia para nada. Hoje a gente sabe que muito da ameaça viral que passa pelo sistema imunológico extracelular, que acaba penetrando na célula, já que parasita intracelular obrigatório é o vírus, e acaba chegando até ao transmembranar a carioteca, que é a membrana nuclear, né? Transpassar ela. Chegando lá, a gente ainda tem uma defesa. Lá na central de comando do nosso ser, que é o núcleo da célula, ainda existe uma defesa, que é justamente esse DNA exon, esse DNA que não é codificado. Então o vírus gruda nessa fita e fica grudado ali como uma mosca fica grudada naquela fita que tem para pegar mosca. E ele fica ali, não tem como ele se replicar, não tem como esse vírus fazer clones de si mesmo, porque ali não tem nada codificado para ele. Então ele acaba ficando grudado na parte que antes era chamada DNA lixo e que hoje sabe-se que é uma defesa do nosso organismo. É a última das defesas que a gente tem contra a ameaça viral. É a parte do DNA que não foi codificada. Bom, e falando em DNA, fazendo uma comparação aqui para simplificar um pouco mais, para evidenciar uma coisa que talvez seja do cotidiano de algumas pessoas, não sei se de todas, né? Aí eu vou mostrar aqui é uma comparação, tá? O que isso tem a ver com DNA? Não tem nada a ver com DNA, isso aqui é uma máquina a vapor, né, de repente teria a ver aí com a história, ou com a física, com outra disciplina. Mas com a minha criatividade, vocês sabem, né? Sou um professor criativo, descolado. Mostrar para vocês que também tem a ver com biologia, né? No ponto de vista da imaginação, da comparação. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é a locomotiva, né? Aqui é o que chamam de vagão, mas na verdade isso aqui é um carro, porque ele transporta pessoas, os vagões transportam gado ou carga. E esse pertence à minha infância e o meu brinquedinho dos mais caros que tinha na época, que era o ferrorama. Só que falando de DNA, a gente vai falar da ferrovia,
porque esses veículos eles precisam andar sobre trilhos. E aí eu não sei se está dando para ver aí porque o fundo não tem muito contraste. Aí, ó, o trilho do ferrorama, tá? Como toda ferrovia tem os trilhos, que eles são ligados pelos dormentes. São esses travessões aí que ligam uma barra de trilho a outra, para que eles não venham a se distorcer com o calor do sol ou com o frio da noite, porque vocês sabem que o ferro ele não é tão, ele é meio volátil, ele é um metal, né? É mais da química, mas a gente fez uma comparaçãozinha aí, não sei se está bem visível aí na câmera. A gente colocou numa das extremidades do dormente o T de timina e na outra o A de adenina. E no dormente seguinte a gente botou o G de guanina e na outra extremidade do dormente o C de citosina. E na outra o A de adenina, numa extremidade do dormente e outro T de timina. Só fazendo uma comparação aí do que ocorre no nosso DNA. O nosso DNA é como se fosse também uma ferrovia. Por quê? Porque há aí o transporte de informações, né, das nossas informações genéticas, a transferência dessas informações. E vocês percebem que aí você tem uma trinca de DNA. Essa trinca de DNA, lá na transcrição, ela vai ser transcrita em códon de RNA. A letra T vai ser substituída pela letra U. Só que não há só essa transferência de informação do DNA para o RNA. Também existe uma transferência de informação do DNA para o DNA. Quando esse DNA ele vai se replicar, o que era uma cadeia de DNA vai se transformar em 2 cadeias de DNA. E aí eu não tenho essa peça do meu brinquedo aí, porque isso é muito antigo, da década de 80, mas tinha o desvio, que era quando esses 2 trilhos aí eles se separavam, né? E tinha que ter uma chavetinha para não descarrilhar o trem. Tá? Então esse desvio seria para exemplificar o que acontece quando o DNA ele vai sofrer a replicação, quando precisa existir 2 cadeias de DNA no lugar de uma, para que a célula possa se dividir. Né? Uma célula tem uma carga genética. Quando ela vai se dividir, lá na etapa precursora da divisão celular, que é a intérfase, vocês viram aí as 2 barras de trilho sendo ligadas por dormente, elas se separam, como se fosse numa ferrovia, no desvio, né? Aquela separação. Ó. O trem ou ele vem para cá, vai seguir numa direção, ou ele vai seguir na outra direção. O que era uma única linha de trem vai se transformar em 2. Nesse caso aí do transporte ferroviário, são as direções que eles vão seguir. No caso do nosso organismo, é a divisão celular, também tem a ver com direções, porque mais à frente, além dessa célula se dividir, ela certamente vai se diferenciar e vai amadurecer e vai ganhar a função dela no organismo. Tá? Então, eu espero que essa analogia tenha ajudado um pouquinho. E voltando àquela didática tradicional, né? O que acontece? A transferência da informação genética é da seguinte forma. Do DNA para o DNA é a replicação. Por quê? É a cópia de si mesmo. Ele usa uma das fitas como molde para essa cópia. E aí é como se essa vou tirar as letrinhas aqui para não atrapalhar, né? Como se isso aqui estivesse diante de um espelho. Né? Você separa, essa parte vem para cá, essa outra parte vem para cá.
E aí cada uma das partes ficam diante de um espelho. E do espelho sai uma outra dessa daqui, idêntica a essa. É uma cadeia de DNA clone dessa daqui. Porque o molde de uma fez o complementar se unir a ela. O complementar no espelho. Estou usando agora uma comparação com o espelho. Por quê? Porque no espelho, como na selfie que eu estou fazendo aqui, esse lado aqui é o meu lado direito. Talvez para você que está me assistindo não seja o lado direito. No espelho isso acontece. Como isso aqui é uma tecnologia nova, eu não sei se está correto. Se estiver correto, depois você dá um joinha aí no vídeo, tá? Se não tiver, você critica. Mas no espelho, o meu lado direito é o esquerdo. E o esquerdo é o direito. A minha visão, ela fica oposta no espelho, tá? Porque eu estou de frente para mim mesmo. Como se eu estivesse de frente para outra pessoa, estivesse falando para uma plateia assim, ó. A mão esquerda, as pessoas estão de frente para mim, né? Eu estou certo, é a esquerda delas e não a minha. Tá? A minha aqui é a direita. Então, mais ou menos isso aqui acontece com o DNA. A fita 3 linhas, 5 linhas, ela é molde para uma outra fita, que vai ser no sentido 5 linhas, 3 linhas, se encaixando com ela. É só levar em consideração que as purinas se ligam às pirimidinas. E aí você tem, nesse sentido aqui, se começar com a letra A aqui nessa extremidade, terminar com a letra T aqui na outra extremidade, você vai ter a fita paralela dela começando com A aqui, complementando ela e terminando com T aqui. Então elas são paralelas. 3 linhas, 5 linhas, é um tipo de fita que a gente geralmente não usa como molde lá para transcrição do RNA. A gente usa o sentido 5 linhas, 3 linhas, como molde para transcrição do RNA. E a transcrição do RNA a gente sempre vai substituir a letra T de timina pela letra U de uracila. Tá? E depois da transcrição em RNA, ainda tem a proteína, porque cada códon de RNA vai corresponder ao seu respectivo aminoácido, né? E aí, quando chega a parte das proteínas, realmente a gente tem uma coisa mais palpável, porque todo o organismo ele funciona fundamentalmente por causa das proteínas, até mesmo os micróbios, os micro-organismos, até mesmo o vírus, que nem é ser vivo, ele tem proteína. Tá? Então, quando chega a parte de proteína, a gente já pode dizer que essa ferrovia já pode ser percorrida por essa locomotiva. Você já está tendo aí um fluxo da informação, você já está tendo aí um funcionamento da máquina, que é, por exemplo, o ser humano, mas outros animais também, e os vegetais, e os micróbios todos, as bactérias, os fungos, tá? Quando você tem as proteínas, ou seja, cada parte dessa locomotiva é um aminoácido. Posso até desmontar a locomotiva aqui para você, ó. Esse aqui é um aminoácido, né? Aí as rodinhas são aminoácidos. A cabine, onde fica o maquinista, é um aminoácido. A caldeira, que essa daqui é uma máquina a vapor, é outro aminoácido. Aí o engate é outro aminoácido. Cada parte da locomotiva é um aminoácido. A locomotiva junto, ela montadinha, ela é o equivalente a uma proteína. E o que a proteína faz? Ela pega a informação lá do RNA e traduz. Aí ela passa a ser funcional. E aí ocorre o encaixe DNA, RNA, que no caso, vamos supor que seja o combustível da máquina, né? Carvão mineral. E aí a informação acontece aí o funcionamento da nossa grande história, da nossa grande viagem,
que é a vida. Um forte abraço, espero ter contribuído com a informação, com o estudo de vocês aí.